Olá pessoal, o meu nome é Felipe Marinho, eu estou aqui para continuar o nosso bate-papo sobre febre em crianças. Como eu falei antes, a febre deve ser o motivo principal pelo qual os pais levam as crianças no pronto-socorro infantil. E no primeiro vídeo eu expliquei um pouquinho sobre a febre, sobre por que ela é importante e como que você deve medir a temperatura corretamente. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho como que você vai fazer o tratamento, em que situações você vai fazer esse tratamento e quais são os sinais de alarme que você não pode deixar de ver numa criança que tem febre. Antes de começar, deixa eu te pedir uma coisa. Clica aqui no curtir, se inscreve no canal, isso é bem importante para mim. E também me segue lá no Instagram, o endereço está aqui. Primeira coisa que você precisa saber, a febre ela é um sinal, ela não é um diagnóstico definitivo. Muitas doenças usam a febre como manifestação, então você precisa aumentar o seu leque, o seu radar para observar os outros sintomas que a sua criança tem. Primeiro, para você ficar tranquila do diagnóstico provável, segundo, para ajudar o médico no diagnóstico correto. Não se preocupe com o valor numérico da febre. Isso diz muito pouco para a gente sobre se a infecção é grave ou não, se a infecção é viral ou bacteriana. Se preocupe se tem ou se não tem febre e também se preocupe principalmente como sua criança está. Isso sim é muito mais valioso. Outra informação importante que você tem que saber, a febre vai voltar. A febre pode passar momentaneamente, mas a febre deve voltar dentro dessas infecções mais comuns. Elas vão durar alguns dias e a febre vai ficar indo e vindo, especialmente se você está usando remédio para controlar a febre. Quando o efeito do remédio passa, a febre volta e isso está dentro do esperado. Renovando aquelas informações do primeiro vídeo, quais são as causas principais de febre em crianças? As infecções virais e bacterianas comuns dessa idade. Então, recobrando toda essa informação, infecções de vias aéreas, os resfriados, infecção do ouvido, as otites, infecção de garganta, infecção dos brônquios, as bronquites e bronquiolites, infecção também no intestino, que causam diarreia, náusea, vômito, algumas infecções de pele e também infecção de urina são as infecções mais comuns. Na enorme maioria das vezes, das infecções intestinais e as infecções respiratórias, o quadro é sempre autolimitado, dura alguns poucos dias, se resolve sem intervenção nenhuma, porque a causa é viral. A sua criança vai criar imunidade contra aquele agente e vai se recuperar prontamente. Claro que a febre ela é benéfica, mas em algumas situações ela deve ser combatida, especialmente se o paciente não tem reserva para aumentar a sua demanda metabólica. Isso acontece nos pacientes que têm problemas crônicos cardíacos, pulmonares e também nos neuropatas, aqueles que têm sequelas neurológicas. Pacientes que tiveram convulsão febril no passado também merecem um controle rígido mais rigoroso, embora esse controle rígido não aborte as crises de convulsão. A medicina não conseguiu comprovar isso. E o principal que você precisa saber de fato para tratar a febre, ou seja, quando de fato você tem que intervir, é como sua criança está. Se a sua criança está bem, está brincando, está comendo, está interagindo com você e está tudo relativamente tranquilo, você não tem que se preocupar com a febre. A febre faz parte da doença, mas não é nenhum risco para a sua criança. Isso não vai causar nenhuma sequela ou dano neurológico, não atrapalha a evolução da doença de forma alguma. Se a sua criança, por outro lado, está muito chorosa, muito sonolenta, está muito irritada, não consegue ficar no colo de ninguém, tem recusa alimentar ou recusa de hidratação, você tem que se preocupar. Nessa hora você trata a febre para tirar todo esse desconforto e fazer com que ela volte a ter uma atividade um pouco mais normal e principalmente possa se hidratar bem para continuar saudável. Não trate a febre se a criança está bem, isso não faz sentido. Mas se você for tratar, como eu falei, você tem 3 opções basicamente para tratar a febre. O uso da dipirona, do paracetamol ou do ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Na dipirona e paracetamol, o intervalo é 6 horas entre as doses, ou seja, você pode fazer até 4 doses por dia. No ibuprofeno, a dose é a cada 8 horas. Como ele é um anti-inflamatório, ele não deve ser usado em crianças com menos de 6 meses. Tá? E como efeito colateral, ele pode dar um pouquinho de desconforto na barriga e às vezes um pouco de enjoo.
Essas medicações devem ser feitas pelo peso do paciente, nunca pela idade. Não combine medicações e também não fique alternando medicações para que a febre não volte. Isso não faz sentido, tá? E só vai dar o efeito tóxico dos remédios para sua criança. Evite ao máximo aspirina e evite ao máximo também compostos que tenham aspirina na formulação, porque a aspirina em crianças pode dar uma síndrome na pele, que chama síndrome de Reye, que a gente não precisa dela nessa hora. Medidas muito importantes para a criança que tem febre. Uma boa hidratação. Essa deve ser a medida principal para o bom combate a qualquer infecção daquelas que eu falei antes, tá? Então, estimule sua criança a beber muita água, leite, fórmulas, suco, sopa, água de coco, o que ela tolerar, tudo isso vai ser bom para ela se manter hidratada. E repouso. Sua criança precisa descansar. Talvez ela precise de algumas sonecas durante o dia ou esticar um pouquinho mais à noite para que ela possa realmente se recuperar. Não force a dieta. Ela não precisa comer de uma maneira forçada. Quando ela tiver apetite, ela come e o principal nessa fase é manter uma boa hidratação. Ela poderá voltar para a escola e para suas outras atividades depois de 24 horas sem febre. Tá? Então, para a maioria das doenças, essa é uma regra geral. E você não precisa usar envoltórios nem banho gelado para controlar a febre. Não faça isso. Isso vai ser ruim para sua criança. Lembre do que eu falei no primeiro vídeo. O centro regulatório da temperatura elevou a temperatura para cima. Todo o corpo dela agora está tentando fazer essa temperatura chegar lá. Se você vem com medidas físicas e tenta resfriar o corpo na marra, você está dificultando o trabalho da criança. Ela vai usar mais a musculatura e vai ficar mais desconfortável para sair da temperatura mais baixa agora para a temperatura que ela deseja ficar. Tá? Se você precisa tratar a febre, use medicamento. Não use essas medidas físicas. Essas medidas físicas são especiais na condição de hipertermia, quando a gente hiperaquece a criança inadvertidamente porque usou muito cobertor, porque usou muito casaco ou porque ela teve uma atividade muito intensa e precisa resfriar. Quais são os sinais de alarme que você precisa monitorar na criança com febre? Com relação à idade, crianças que têm até 3 meses e têm febre precisam de um médico. Nessa fase, a criança é muito frágil e febre pode ser sinal de uma infecção grave. Então, febre em crianças menos de 3 meses é igual a médico, vale a pena procurar. Com relação à temperatura, se a temperatura é muito alta, acima de 39,5, acima de 40 graus, você deveria procurar um médico também para ver que condição está causando essa febre tão alta. E com relação à febre ainda, a maioria daquelas doenças que eu falei, elas são autolimitadas, com até 5 dias já se resolveram. Então, se a criança tem febre por mais de 7 dias, provavelmente ela tem uma outra doença que precisa ser diagnosticada. O médico precisa ser consultado também. Com relação aos sinais de alarme que vêm junto com a febre, então, criança com convulsão e febre precisam de avaliação médica imediata. Isso é ponto pacífico, acredito que você também concorda comigo. Crianças que desenvolvem manchas na pele e têm febre também precisam de um médico, tá? Mesmo que elas estejam bem, vale muito a pena procurar um médico, porque pode ser alguma coisa mais grave. E com relação às condições da criança, crianças que têm problemas crônicos no coração, no pulmão, neuropatas, problemas na imunidade, como crianças em tratamento para câncer, crianças que têm lúpus, crianças que têm defesa baixa e também aquelas crianças que têm anemia falciforme, devem procurar um médico quando tem febre para que faça uma rápida intervenção e evite agravamento. Se a sua criança está muito prostrada, muito sonolenta, não aceita se hidratar, não interage muito bem como ela costuma fazer, procure um médico também, essa situação merece atenção. Bom, nesse vídeo você viu como tratar a febre, quando tratar a febre e quais são os principais sinais de alarme que você deve monitorar na criança. A febre é muito comum, ela vai acontecer muitas vezes ainda no desenvolvimento da sua criança. Na enorme maioria das vezes você não vai precisar nem de médico, porque as doenças são autolimitadas e a criança vai continuar muito bem. Se for esse o caso, observe sua criança, monitore os sinais de alarme, ela vai se recuperar. Se você gostou desse vídeo, por favor, peço que você compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder, para que essa informação ande por aí e chegue em mais pessoas. Veja o primeiro vídeo se você não viu, lá tem informações muito legais para você consolidar esse conhecimento e a gente se vê na próxima. Muito obrigado!